Olá, minha turma do terceiro ano do Colégio Estadual de Pau da Lima, tudo bem com vocês? Professor Thaleson aqui na área para gravar mais uma videoaula para vocês, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, de antemão, podem deixar os comentários aqui nesse vídeo no YouTube ou então lá na nossa sala do Google Classroom, beleza? Minha turma, o tema da aula de hoje é corrente elétrica, então a gente vai investigar a corrente elétrica. Mas o que é a corrente elétrica? Quando é que ela acontece? Bom, quando eu tenho partículas eletricamente carregadas que fluem em forma de uma nuvem de maneira ordenada no decorrer do tempo, esse fluxo dará origem ao que a gente vai chamar de corrente elétrica. Então, basicamente, a gente precisa ter uma nuvem de cargas em movimento. Perceba bem que eu usei o termo nuvem de cargas, ou seja, eu preciso que a nuvem esteja se deslocando. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você tiver uma nuvem de cargas, pode ser que uma ou outra carguinha ali dentro exerça um movimentozinho aleatório. Elas não vão estar totalmente estáticas. Então eu não vou ter uma corrente elétrica aí nessa situação. Para que eu tenha corrente elétrica, eu preciso que a nuvem ela se desloque de maneira ordenada. A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com o carnaval. Quando você tem um bloco no carnaval, o movimento do bloco é um movimento bem ordenado. Ele está saindo da barra e indo para a ondina, por exemplo. Então esse movimento do bloco é ordenado. Mas se você pegar um folião dentro do bloco, aquele folião em específico ele não vai ter necessariamente um movimento ordenado. Pode ser que um ou outro folião estejam parados enquanto o bloco está andando, ou pode ser que enquanto o bloco está parado você tenha um ou outro folião ali que esteja andando. Então, quando a gente está falando da corrente elétrica, a gente precisa que o bloco inteiro de cargas, ele esteja em movimento ordenado para dar origem a essa corrente elétrica, beleza? Tranquilo? Fiquem ligados. Bom, minha turma, mas como é que a gente calcula a intensidade dessa corrente elétrica? É muito simples, ó. A intensidade da corrente elétrica vai ser dada pela razão, pela divisão entre a quantidade de carga elétrica pelo intervalo de tempo. Então, a intensidade da corrente elétrica, vai ser dada pela razão entre a quantidade de carga e o intervalo de tempo. No sistema internacional, a gente mede a corrente elétrica através de uma unidade chamada de ampere. Ah, professor, então é por isso que volta e meia, quando um eletricista vem na minha casa, ele mede a amperagem da rede elétrica da minha casa. Isso está correto? Exatamente, gente. A medida da amperagem que o eletricista faz, ou qualquer técnico em eletricidade faz, é justamente a medida da intensidade da corrente elétrica. É a mesma coisa que vocês vão estar observando ali naquele momento, beleza? Bom, galera, a corrente elétrica, ela pode ser elétrica ou iônica. Como assim, professor, elétrica ou iônica? A corrente elétrica, a gente costuma chamar a corrente formada pelo fluxo de elétrons. Então, elétrons livres, por exemplo, na superfície de um metal, fluindo ao longo desse metal, esses elétrons vão dar origem a uma corrente elétrica. E a corrente iônica seria a corrente elétrica formada por íons. Por exemplo, quando você tem uma solução iônica e aplica uma diferença de potencial entre dois pontos dessa solução iônica, os íons livres nessa solução eles vão se deslocar dando origem a essa corrente, que será uma corrente iônica, uma corrente formada por íons. Bom, além de elétrica ou iônica, a corrente pode ser contínua ou alternada. Quando é que a corrente será contínua? A corrente será contínua quando ela se mantiver constante no decorrer do tempo, sempre o mesmo valor. E quando é que ela vai ser alternada? Quando ela estiver se alternando entre dois valores ao longo do tempo. A gente representa isso através de um sinal elétrico, que pode ser um sinal senoidal, por exemplo. A rede elétrica da nossa casa, por exemplo, ela vai nos fornecer uma corrente elétrica alternada. Mas reparem, nem todos os dispositivos elétricos que a gente utiliza funcionam segundo uma corrente alternada. Então, alguns dispositivos desses vão precisar dar uma linearizada nessa corrente e transformar ela numa corrente contínua. Esse processo acontece no próprio dispositivo. Minha turma, associada à corrente elétrica, a gente tem alguns efeitos que a gente pode observar. Esses efeitos são o térmico, ou efeito Joule, é a mesma coisa,
químico, magnético, fisiológico e luminoso. Esses são os efeitos associados à corrente elétrica. O que é o efeito térmico? Quando a corrente elétrica ela atravessa um condutor, ao atravessar durante esse processo, esses elétrons vão colidindo com as estruturas desse condutor e liberando energia na forma de calor. Então, o efeito térmico é o efeito associado à corrente que está atravessando um condutor e liberando energia na forma de calor. A gente utiliza muito esse efeito. Por exemplo, a chapinha que a gente usa no cabelo. Quer dizer, a gente não, né? Que eu não uso porque meu cabelo é bem curtinho. Mas que algumas pessoas utilizam no cabelo. Aquela chapinha, ela se vale do efeito térmico. A corrente elétrica atravessa aquela estrutura daquele dispositivo e libera energia na forma de calor. A mesma coisa a gente observa em sanduicheira elétrica, no ferro de passar roupa, no chuveiro elétrico que a gente usa para tomar banho. Então o efeito térmico da corrente é um efeito muito explorado. O efeito químico. Gente, quem aqui nunca teve uma joia folheada, né? O que é uma joia folheada? É uma joia que tem uma película, uma capinha de um determinado metal nobre. Por exemplo, você pode folhear com prata, você pode folhear com ouro, né? Você pode cromar. Enfim, existem várias maneiras de você folhear um determinado material. Para você folhear um material, você precisa aplicar uma corrente elétrica para conseguir produzir esse efeito. Então, um exemplo do efeito químico é justamente o folheamento de joias ou de algum material. Beleza? Agora o efeito magnético. O que é o efeito magnético? Bom, uma corrente elétrica ela tem a capacidade de produzir um campo magnético. É isso mesmo que você ouviu. Eu posso, através de uma corrente elétrica, criar um ímã. Como é que a gente vai chamar esse ímã? A gente vai chamar de eletroímã. E esses ímãs são muito mais fáceis da gente controlar porque a gente consegue controlar a intensidade da corrente elétrica e assim, por conseguinte, controlar também a intensidade do campo magnético produzido por esse ímã. O efeito fisiológico, gente. Esse é um efeito aqui que todo mundo já deve ter tido contato na vida em algum momento. O efeito fisiológico é justamente o choque elétrico, o choque que a gente toma. Então, toda vez que a gente tem contato com a corrente elétrica, a gente sente esse efeito. Quanto mais intensa essa corrente, mais intenso é esse efeito e a gente pode até morrer a depender da intensidade da corrente elétrica. Então, prestem bem atenção. Ao contrário do que muitos pensam, não é a voltagem que vai produzir um choque suficiente para nos matar, mas sim a corrente elétrica. Eu posso ter contato com algo que esteja a uma voltagem muito alta, mas em contrapartida a corrente elétrica ali está bem pequenininha, então ter contato com aquela corrente elétrica não vai me proporcionar nenhum tipo de dano. Em contrapartida eu posso ter contato com algo que está com a voltagem relativamente baixa, mas a corrente elétrica que está passando por ali é uma corrente elétrica significativa e isso pode provocar algum dano para o meu organismo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que provoca o choque é o efeito fisiológico. Agora sim, o choque pode ter um dano letal, pode causar morte, mas ele pode causar vida também. Como assim, professor? Quem aqui já viu em filmes, em séries ou até ao vivo mesmo o processo de reanimação usando o desfibrilador? É aquele equipamento que os médicos eles colocam na caixa dos peitos da pessoa e aplicam um choque. Esse choque ele é utilizado para reanimar a pessoa que teve, por exemplo, uma parada cardíaca. Então, o choque ele pode fazer com que o coração volte a funcionar se a pessoa tiver tido uma parada cardíaca. E o último efeito é o efeito luminoso, gente. A corrente elétrica utilizada para produzir luz. A gente visualiza muito isso nas lâmpadas, né? Quando a corrente elétrica ela atravessa a estrutura da lâmpada ali, dependendo do tipo de lâmpada, a gente vai desencadear um efeito denominado de efeito luminoso, ou seja, a passagem da corrente elétrica vai estar associada à luz que é emitida por essa lâmpada. Ufa, minha turma, chegamos ao final de mais uma videoaula, estou aqui suando, mas todo esse sacrifício aí é válido para levar um pouco de conhecimento para vocês. A gente vai poder interagir aqui pelos comentários desse vídeo, conforme eu já falei, e também através do nosso Google Classroom, que é o nosso Google Sala de Aula. Tranquilo? Aguardo as dúvidas de vocês, um grande abraço, sintam-se protegidos, estejam protegidos, por favor, e que isso passe logo para que a gente possa ter logo um contato pessoalmente. Forte abraço, fiquem com Deus e
Até a próxima!